Fala, galerinha do quarto ano, tudo bem com vocês? Vamos a mais uma aula de matemática, hoje dando continuidade no capítulo 7, que está falando sobre prismas e pirâmides, um assunto bem bacana de se trabalhar, né? E hoje o nosso roteiro está bem bacana, olha lá. Como objetivo hoje nessa aula nós temos reconhecer vértices, arestas e faces de prismas e pirâmides, identificar as figuras planas que compõem as faces e bases dos prismas e pirâmides, construir sólidos prismas e pirâmides a partir de suas planificações. A professora já explicou, né, que a planificação é quando eu tenho uma figura aberta, beleza? Vamos dar uma relembradinha nisso aí daqui a pouquinho, tá bom? E dando continuidade aí no nosso roteiro, o roteiro de hoje, ele traz o capítulo 7, né? Enfatizando hoje as pirâmides, visto que na aula passada nós já trabalhamos os prismas. E ele contempla esse conteúdo, as páginas 130 e a 133, onde como atividade você vai ler e responder as páginas 130 a 133, tá bom? E no caderno de matemática, você vai criar uma bela capa com desenho escrevendo lá terceiro trimestre, igual como nós fazemos, né? E eu trago como sugestões de prismas e pirâmides esse link com esse vídeo que eu quero muito que vocês assistam, que tá bem bacana. E esse outro vídeo como material de apoio também, que tá falando sobre as vértices, arestas e faces. Para você relembrar isso aí, tá bom? Para quem esqueceu. E vamos lá na nossa aula. Antes de começar essa aula, eu vou dar uma relembrada, como eu falei, nesse conteúdo para vocês. E eu trago aqui um slide que está falando que as pirâmides são poliedros com uma base formada por um polígono. E as suas faces laterais são triângulos. Olha lá, eu tenho uma base, né? Que nesse caso aqui é uma pirâmide pra gente aí, hexagonal, uma pirâmide hexagonal, porque sua base aqui, ó, é um hexágono, né? Essa aqui é a base, também chamada de face. Aqui eu tenho a face lateral, as arestas e as vértices, beleza? Diante desses sólidos aí. Aqui, no próximo slide, ele traz pra gente que os prismas são poliedros com duas bases polígonos paralelas e geometricamente iguais. As suas faces laterais são, só um pouquinho aqui que ele passou. Só um pouquinho, que o meu slide, minha internet não tá aquela maravilha, a internet da professora. Beleza. Então ele diz pra gente que os prismas são poliedros com bases, né, paralelas geometricamente, as suas faces laterais são quadriláteros. Olha lá. Então ele mostra aí a base, né, a face, a vértice, a face lateral e as arestas. E a base desse poliedro aqui pra gente. E ele diz que um prisma octagonal, porque suas bases são octágonos. Olha aqui. Um outro modelo de prisma. O próximo slide, só um pouquinho, ele traz a classificação dos polígonos quanto aos lados, ok? Polígono é uma figura plana limitada por segmentos de reta. O polígono tem, quando ele é triângulo, ele tem 3 lados. Quando ele é quadrilátero, ele tem 4. Pentágono 5, hexágono 6, heptágono 7 e quando ele tem 8 ele é chamado de octágono, beleza? E o polígono com lados e ângulos todos iguais é chamado de polígono regular, como vocês estão vendo aqui. Não é polígono regular quando ele tem esse formato que vocês estão vendo aqui. Prismas e pirâmides, as prismas poliedros com duas bases geograficamente iguais e paralelas, ok? Geograficamente iguais e paralelas, as faces laterais são quadriláteros, olha os modelos aqui. Como vocês podem ver.
ele traz o polígono da base e o nome do poliedro aqui para vocês identificarem. As pirâmides são poliedros com uma só base, as faces laterais são triângulos. Então, olha lá a diferença de cada uma. Triângulo, prisma triangular, prisma quadrangular, prisma pentagonal, prisma hexagonal. E aí ele traz as pirâmides triangulares, quadrangular, pentagonal, hexagonal, e cada uma com suas bases aqui, ó, para vocês relembrarem. Beleza? Então, essa é a diferença entre o prisma e as pirâmides, né? Poliedros com duas bases, pirâmides. Poliedros com uma só base, pirâmides. Beleza? Vamos lá no nosso livro, então? Então, o nosso livro, ele traz hoje como atividade, né? Pirâmides, como ele coloca aqui. A imagem ao lado é de um jogo muito conhecido no mundo inteiro, cujo nome é composto de uma figura geométrica espacial a que ele se assemelha, que é chamado de quê? Quarto ano? É isso mesmo, é chamado de cubo, né? Que figura geométrica especial é essa? Você vai botar aqui. Como é conhecido esse jogo? Qual o objetivo desse jogo? Tá? Mais tarde surgiu outro jogo com o mesmo objetivo, mas com um formato diferente, como mostra a imagem ao lado. O formato desse jogo se assemelha a qual figura geométrica espacial? Como você acha que esse jogo é conhecido? Ele pede que você observe a pirâmide, né? Eu tenho aqui uma pirâmide de base, né? Ao qual a face é chamada de base, a aresta, a vértice e a face lateral. Então ele diz, na pirâmide foi indicado, aqui, na pirâmide foi indicado na pirâmide foi indicada um de cada elemento que a compõe, vértice, aresta, face lateral e base. Escreva quantos elementos de cada tem essa pirâmide, quantas vértices ela tem, essa imagem, essa figura, quantas arestas, quantas bases e quantas faces laterais. A letra B você vai responder aqui conforme ele está pedindo, a letra C, e ele vem enfatizar para a gente que as pirâmides são nomeadas de acordo com a figura geométrica plana da sua base. Assim, a pirâmide é chamada de base de pirâmide, né? Pirâmide de base triangular, nesse caso aqui. Beleza? Aqui ele traz um registro que pede que você complete o quadro a seguir com as características de algumas pirâmides. A professora já deu até cola lá no slide. Olha a dica. Então, você vai responder e aqui você vai comparar as quantidades de elementos das pirâmides e descobrir as regularidades entre esses números, tá bom? A professora já deu dica para vocês. A questão número 2 pede que você observe as planificações e escreva o nome da pirâmide que elas formam, tá? Você vai destacar as planificações das páginas 289 a 295 do material de apoio e vai montar as pirâmides. Depois, quando essas pirâmides estiver montada, tira a foto e manda para mim, ok? A página, a professora até passou, né, gente? Essa página aqui, que a professora deu dica, me perdoem, me excedi, me empolguei, é para a próxima aula. Então, vocês irão até a página 130, que é essa bem aqui, tá bom? A professora se empolgou aí. Então, essa é a nossa aula de hoje, de matemática. Espero que tenham relembrado aí os polígonos e até a nossa próxima aula, se Deus quiser.